Eu estou muito feliz mesmo de poder estar ministrando a mensagem nessa data, que é uma data muito especial, é uma data que nós celebramos, é uma data importante, é uma data de aliança, e não é porque eu estou indo embora que o pastor Carlos Emídio me pediu para pregar, já estava agendado, né, pastor? Não sei se ele era profeta ou se ele é profeta, mas eu falei com ele, mas pastor, dia 31 de dezembro é o senhor que prega, é lei, é regra, dia 31 de dezembro é o pastor Carlos Emídio, mas o meu nome estava lá, e Deus tem compartilhado coisas no meu coração, para dividir com vocês, essa igreja que eu tanto amo, né, essa igreja que eu nasci na fé, cresci na fé, me tornei pastor, estou aqui em ministério há 9 anos, né, tem 9 anos que estamos aqui trabalhando na Igreja Betânia de Melo Viana. E aí, o tema do nosso culto hoje, vocês estão vendo em vários lugares, é avante. É uma palavra de ordem, é um imperativo. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14. Vamos ler a princípio só um versículo, versículo 15. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 15, para introduzir esta mensagem. Amém? Diz assim, eu vou ler na versão NVI, porque é onde tem a palavra que eu preciso. Diz assim, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Gênesis 14, 15, tá certo? Não? É outra versão? Desculpa, é Êxodo. É Êxodo, irmãos, desculpa. Vamos voltar a fita. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Desculpe. É porque eu vou citar Gênesis daqui a pouco. Aí vai dar certo. Aí. Amém agora? Amém? Amém. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante. Vamos repetir comigo? Por que você está clamando a mim, Moisés? Repita, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de pertencer ao Senhor, pelo privilégio de, no último dia do ano, um momento tão especial para todo mundo, em todos os lugares do mundo, nós podemos escolher estar na Tua casa, ouvindo do Senhor, nos renovando nossas forças no Senhor. Há tantos anos, Deus, eu tenho feito isso. O que me traz à memória agora é que apenas um dos anos da minha vida, um único ano na minha vida, eu não passei aqui dentro desta igreja ou de qualquer outra igreja, cultuando ao Senhor na virada do ano. E eu peço ao Senhor que o Senhor renove nossas forças, que o Senhor renove nosso ânimo, restaure nossa motivação, que nós possamos, Deus, fazer alianças com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quem foi o anjo que trouxe água para mim aqui? Depois de tocar a bateria e cantar, a garganta já está seca. Amém. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que sigam avante. Eu queria que você ficasse com esse texto na sua mente. E eu quero fazer algo semelhante ao que nós vemos muito em filmes. Nós costumamos assistir filmes e dar uma cena, e volta a história, e quase no final do filme, nós nos encontramos naquela cena de partida. Então nós vamos fazer um retrocesso na história do povo, para saber o que levou o povo de Israel a estar naquela situação. Essa situação desse versículo, o povo está de frente para o Mar Vermelho, numa encosta, o exército de Faraó seguindo adiante,
pressionando eles. E eles começam a falar com Moisés: e agora? O que nós vamos fazer? O Senhor nos tirou do Egito para morrer neste lugar. E Moisés começa a orar e Deus fala com ele: por que você está orando? Diga ao povo que marche. Mas o que levou o povo nessa situação? Eu queria então voltar um pouco, eu vou fazer um breve relato, não precisa abrir a Bíblia, não vou citar muitos versículos, mas eu queria fazer um breve relato da história de Israel, que os conduziu até este ponto. Em Gênesis capítulo 12, inicia um povo, Deus escolhe Abraão, nós temos falado sobre Abraão algumas vezes aqui nos domingos. Deus fala com Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Abraão obedece, Deus dá o filho para Abraão, Isaque. Isaque nasce, Isaque também se envelhece, Isaque tem um filho, e o filho da promessa de Isaque é Jacó, que logo depois Jacó tem um encontro com Deus, Deus pega Jacó, troca o nome dele, não era mais enganador, agora o nome é Jacó, o Deus que luta. Jacó também tem filhos. Jacó, na verdade, tem 12 filhos. Na verdade, Jacó tem 12 filhos. E desses 12 filhos, nós temos o início de uma nação, o início de um povo, o povo de Israel. E é muito interessante que um dos filhos de Jacó, que na verdade agora Jacó se chama Israel, eu vou me referir a ele como Israel, um dos filhos de Israel chamava-se José. Nós conhecemos a história de José, talvez você que está aqui conhece a história de José. José era um homem que na sua adolescência, muito provavelmente, teve um sonho. E José sonhou. E é interessante pensar nisso, porque na época, a hierarquia familiar ela era muito mais respeitada do que é hoje. O primogênito da casa, ele tinha muito mais valor do que tem hoje. E José não era o primogênito de Israel. Mas José teve um sonho. E no sonho de José, resumindo, ele via que toda a sua família se prostrava diante dele. E aquilo gerou um desgaste na família de José. Aquilo gerou uma ciumeira na família de José. Nossas famílias às vezes têm isso, né? Ah, fulano é o filho preferido. Não, é Beltrano. Não, é Ciclano. Lá em casa não tem isso não. Mas nas outras famílias eu sei que tem. Eles falam que lá em casa eu sou o filho preferido. E eu aceito tranquilamente o título. Não me importo, né, se for. Então, mãe, pode me amar do jeito que a senhora quiser, tá? Fica à vontade. Né, Indiana? Olha lá, ela concorda. Mas na família de José, eles arrumaram uma ciumeira danada sobre José, a ponto de se reunirem, porque Israel dava roupas mais bonitas para José, e os irmãos se reuniram e falaram o seguinte: vamos matar esse moleque, vamos matar esse sonhador. Até que um dos irmãos falou assim: gente, não vamos matar esse menino não vamos carregar o sangue dele nas nossas mãos. Vamos vendê-lo, vamos colocaram ele no buraco e venderam para uma caravana que estava passando. Deus pega aquele rapaz, leva aquele rapaz para uma terra chamada Egito. E é interessante notar que quando Abraão foi chamado, ele foi chamado para partir em direção a Canaã. Abraão pisou em Canaã. Israel estava em Canaã quando José teve o sonho. E José então sai de Canaã e vai para a terra do Egito. Ali Deus começa a prosperar aquele jovem cresce em importância, e um dia, o faraó do Egito tem um sonho, e o faraó do Egito tem um sonho de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas, espigas fortes, e José traz uma revelação. José vira para o faraó, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, e fala: olha, virão 7 anos de grande abundância sobre a terra do Egito. Porém, depois desses 7 anos, virão 7 anos de grande escassez sobre a terra do Egito.
poupe nos 7 primeiros anos, para que vocês possam, para que o Egito possa consumir quando a seca vier. E quando a seca veio, quando nós vamos ler o livro de Gênesis, nós percebemos que o Egito se tornou muito mais poderoso, porque as pessoas, as nações vizinhas já não tinham mais comida, e elas chegavam até José e falavam assim: olha, por favor, fique com nossa casa, fique com nosso gado, fique com tudo que temos, mas nos dê comida. E José começou a juntar. Eu estou contando essa história porque a fome também chegou nos pais de José. A fome chegou na terra de Canaã. A fome chegou na família de José. E o pai dele falou o seguinte: olha, fala para os filhos, vão até Canaã, lá tem comida. Vão até o Egito, lá tem comida no Egito. Eles chegaram no Egito, foram alimentados por José, viveram nas melhores terras. Gente, quando a família de Israel, quando o povo de Israel chega no Egito, eles puderam escolher onde eles queriam ficar. José fala assim: olha, tem uma terra que é muito boa para pastores, a terra de Gósen. Vai para lá. Faraó liberou. Eles viveram anos maravilhosos. Chegaram 75 pessoas aproximadamente da família de Israel no Egito para ser cuidado por José. Porém, aquele povo começou a crescer. José morreu. A família de José, os irmãos morreram. E o povo começou a crescer na terra do Egito, como nunca tinham crescido antes. Aquelas 75 pessoas chegaram, segundo a Bíblia, 600 mil homens da idade de guerra. 600 mil homens na idade de guerra. Se contarmos mulheres e crianças, passa facilmente dos 2, 3 milhões de pessoas. E aí, dessas 3 milhões de pessoas, um novo faraó olha para aquele povo e fala: olha, esse povo está prosperando demais, esse povo está crescendo demais, e nós precisamos escravizá-los. E a família de Israel deixou de ser abençoada na terra do Egito para ser escravizada na terra do Egito. Se nós formos olhar diretamente para o texto fala que eles ficaram 430 anos sendo escravizados. Alguns teólogos acham que 430 anos se dá desde que Abraão foi chamado até a saída do Egito. Mas pelo menos 215 anos, aquele povo ficou ali, sendo subjugado. E as coisas começaram a piorar. Até que um dia Deus levanta um homem, Moisés. Deus levanta um homem e fala: Moisés, eu tenho uma missão para você. Pega esse povo, conduza esse povo para a terra prometida. Canaã foi prometido para Abraão. Moisés agora tem a missão de levar o povo. Olha o desafio daquele homem: liderar cerca de 3 milhões de pessoas, sem rede social, sem telefone, sem e-mail. Imagina, sem microfone. Como se comunicar com 3 milhões de pessoas sem um meio de comunicação que expanda a nossa voz? Deus levanta Moisés e Moisés começa. Moisés chega para Faraó e fala: Faraó, eu tenho uma missão. Eu preciso conduzir o meu povo para adorar a Deus. E nós sabemos bem da história. O coração de Faraó foi endurecido. Faraó não aceitou. As pragas começaram. Totalizaram 10 pragas. A última praga, nós sabemos bem, foi a morte dos primogênitos. E naquele dia, o povo de Israel celebra a Páscoa e partem em direção a Canaã. Aí nós chegamos nesse ponto. Quando eles chegam e eles fazem um caminho, eles estão diante do mar e Deus fala: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que siga avante. Mas eu queria, antes de entrar propriamente dito nessa história do Mar Vermelho, falar
que assim como Deus escreveu uma história para Israel, assim como Deus escreveu uma história para aquele povo e começou a direcionar aquele povo do jeito dele, quando nós olhamos para trás, fica muito claro Deus direcionando. Mas agora imagina você no lugar de Abraão, no lugar de Jacó, no lugar de José, no lugar de Moisés, vivendo aquela história. Mas quando nós olhamos a história por completa, o tapete do lado certo, nós percebemos que Deus desenhou a história de Israel. E eu estou dizendo isso porque quando nós olhamos para a história desta igreja, Igreja Evangélica Betânia de Melo Viana, nós podemos ter certeza que Deus desenhou essa história. Há muitos anos atrás, missionários que vieram dos Estados Unidos, chegaram aqui, começaram trabalhos de evangelismo, plantaram esta igreja, e essa igreja começou a crescer, começou a ganhar pessoas, começou a influenciar a nossa comunidade. E se você já está aqui há um tempo, você consegue lembrar da sua história aqui na igreja? Estou olhando para o Francis aqui, que é um amigo muito amado, né, que mora longe. Mas o Francis, eu tenho certeza que ele chega na Betânia de Melo Viana, ele lembra da história dele. Eu lembro de mim correndo lá embaixo. Nós temos pessoas aqui que têm histórias, que construíram família. Mas eu entendo que Deus, Ele sonhou com a Igreja Betânia muito antes do pastor Larry. Deus sonhou com a Igreja Betânia muito antes de qualquer um de nós. Mas assim como Deus escreveu essa história também ela é cheia de desafios. A história do povo de Israel foi escrita por Deus, mas ela também é cheia de desafios. Há alguns anos atrás, a liderança da igreja empreendeu uma obra. Vamos construir o templo novo. E quantas pessoas participaram disso? Se eu não me engano, foi cerca de 10 anos para concluir o projeto. Foi cerca disso, Emílio? Mais ou menos. Cerca de 10 anos para que esse templo fosse inaugurado. Sem R$1 de dívida. Sem fazer campanha para ajudar na construção. Mas o projeto de Deus para essa igreja. E eu me lembro, eu sempre me recordo disso. Quando nós chegamos no ano de 2014, num retiro da Igreja Betânia de Melo Viana, recebemos uma palavra de Deus. Eu creio que foi de Deus. Que Deus falou que essa igreja experimentaria um crescimento nos próximos 5 anos, como não cresceu nos últimos 25 anos de história. E nós estamos caminhando nisso. Talvez olhar hoje, nós podemos pensar, poxa, é muito difícil, é muito desafio. Mas Deus quer trazer a palavra para o nosso coração hoje, que é tempo de ir avante. Assim como Ele conduziu a história do povo de Israel, Ele tem conduzido a história da Igreja Evangélica Betânia de Melo Viana. E aí nós entendemos que os caminhos de Deus não são os nossos. E os meios de Deus também não são os nossos. Às vezes nós achamos que os meios de Deus são confusos. Não precisa abrir, porque nós não teremos tanto tempo para examinar com tantos detalhes os textos. Mas eu vou ler. Gênesis 13, 17 a 18. Fala o seguinte. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou o povo pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Quando nós olhamos para o mapa do Egito para Canaã, sem ler esse texto, a gente fica assim, gente, Deus estava sem GPS no dia. Porque do Egito para Canaã é praticamente uma linha reta. Os historiadores falam que é possível fazer esse percurso em 3 semanas. Mas quando Deus direciona o povo, Deus não direciona o povo numa linha reta. Deus não direciona o povo no caminho mais curto. E o texto explica para a gente por quê.
Porque o povo de Israel, gente, era pastor de ovelha. O povo de Israel não era guerreiro treinado. E se eles fossem no caminho reto, eles se defrontariam com os filisteus. E eles desistiriam de entrar em Canaã, porque eles não sabiam guerrear. Quando Deus direciona eles pelo caminho que não era o caminho dos filisteus, eles chegam diante do Mar Vermelho. E eu queria trazer isso para o nosso coração. Deus, ele conhecia as limitações do povo de Israel. Deus, ele conhecia as limitações do povo e protegeu aquele povo de não ser tentado além das forças deles. Deus sabia da fraqueza física e da fraqueza espiritual do povo de Israel. Deus sabia que se eles fossem enfrentar guerras, eles voltariam atrás e desistiriam de Canaã. E aí eu quero trazer para nós esse pensamento de quantas tentações o Senhor te livrou esse ano. Quantos livramentos o Senhor te deu. De quantos pecados o Senhor perdoou você esse ano. De quantos pecados Deus me perdoou esse ano. Quantas vezes você e eu tivemos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa. Eu falhei com o Senhor. E na hora sentimos o refrigério do Espírito Santo na nossa alma, no nosso coração. Aquele: seja bem-vindo, filho amado. 1 Coríntios capítulo 10, 13 fala que o Senhor não permite tentações além das nossas forças. O povo de Israel experimentou isso na prática. Deus levou eles por um caminho mais difícil, para que eles não fossem tentados além das forças deles. Por vezes, os caminhos de Deus não são os mais simples e diretos. E quando nós voltamos a pensar na história da nossa igreja, talvez fiquem alguns questionamentos que eu já me fiz algumas vezes. Por que nossa igreja não cresceu antes? Por que nossa igreja não se estruturou antes? Por que não aconteceu antes? Por que agora? Porque o tempo de Deus não era para antes, o tempo de Deus é para agora. Talvez o povo de Israel podia falar: Senhor, por que o Senhor não nos conduziu na rota dos filisteus? Era muito mais perto. Mas Deus queria fazer eles passarem por uma rota muito mais distante. Deus queria fazer eles experimentarem milagres. Deus queria fortificar a fé do povo, para que quando o milagre acontecesse, o povo estivesse preparado. E quantas coisas nós já vimos enquanto igreja. Durante quanto tempo Deus tem preparado líderes nessa igreja? Durante quanto tempo Deus tem forjado corações nessa igreja? Durante quanto tempo você está aqui ouvindo, interiorizando, meditando, buscando Deus, para Deus falar para você: olha, eu quero te usar. Eu quero você numa linha de frente. Eu quero você numa liderança. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus para a Igreja Betânia de Melo Viana é este, e é o tempo perfeito. E no meio desse texto de Moisés diante do Mar Vermelho, tem um texto que parece que não tem nada a ver com o texto. Porque no versículo 19, do capítulo 13 de Êxodo, fala assim: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. E quando nós lemos essa passagem, pensa só, numa tribulação danada, numa dificuldade, diante do Mar Vermelho, diante do maior desafio, maior do que as 10 pragas, diante daquela tempestade toda, o escritor, o próprio Moisés, foi quem escreveu o Pentateuco, ele para de falar do Mar Vermelho e fala sobre José. E ele fala: olha, quando José estava no Egito, ele falou: Deus vai tirar vocês daqui, porque José cria na promessa que foi feita a Abraão, cria na promessa que foi feita a Isaac, cria na promessa que foi feita a Jacó, cria na promessa que chegou até ele, que Deus levaria o povo a Canaã. E José creu. Passaram 200 anos, o dia chegou, e Moisés se lembrou, provavelmente estava escrito em algum lugar:
José pediu para levar os ossos dele. José cria que o povo ia pisar numa terra. No devido tempo, Juízes fala isso, Israel enterrou respeitosamente os ossos de José lá na terra de Canaã. O tempo de Deus é perfeito. Se Deus falou, Deus vai fazer. Se foi Ele quem disse, Ele vai levantar você. Ele vai levantar pessoas. No capítulo 14, no versículo 3, fala o seguinte: o faraó pensava que os israelitas estavam vagando confusos e cercados pelo deserto. E aí o faraó desiste de libertar o povo e começa a marchar em direção àquele povo. O faraó vai em direção àquele povo. E aí é interessante que quando Deus percebe a chegada de faraó, Deus imediatamente providencia o escape. Eu fico imaginando essa cena. É cena de filme. O pastor Emerson sempre falava, há um tempo atrás, eu não entendo porque Hollywood ainda não faz filmes bíblicos. E quando fizeram, erraram a dose. O Êxodo, por exemplo, é terrível. Mas é cena de filme de Hollywood. Imagina um povo, 3 milhões de pessoas, paradas diante de um mar, o exército chegando, e agora Deus coloca uma nuvem atrás do povo, para fazer a divisão entre o povo dele e aquele povo que não era dele. O exército de Faraó não conseguiu se aproximar. E nós pensamos, quantos livramentos Deus tem nos dado durante o ano de 2018. Quando eu estava pensando nisso, a primeira pessoa que eu pensei foi a Amanda. Não teve outro jeito de pensar em outra pessoa. Quem é dessa igreja há mais tempo, ou quem acompanhou o ano de 2018, sabe a luta que nós tivemos com a Amanda. Quantas guerras, quantas batalhas, mas quantos livramentos nós tivemos. Quantas pessoas foram abençoadas esse ano. Quantas pessoas Deus curou. Quantas portas de emprego Deus abriu. Quantas vezes Deus livrou o nosso povo. Quantas vezes Deus demonstrou para a gente de forma inegável que Ele está presente, que Ele é o Deus que cuida, que Ele é o Deus que protege a sua igreja. Mas aí, diante do problema, nós também percebemos uma coisa. Quando o faraó, Êxodo 14, versículo 5, quando o faraó percebeu que o povo estava indo embora, ele foi atrás, ele desistiu da benevolência. E isso nos ensina algo também, que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não quer que essa igreja avance. O diabo não quer que você avance na sua vida pessoal. O diabo não quer que você avance na sua vida espiritual. O diabo quer te ver na mesma posição durante toda a sua vida. Porque se o diabo conseguir te estagnar, ele está satisfeito. Nós ouvimos muito no seminário que aquilo que não está crescendo está morrendo. Ou nós crescemos ou nós morremos. Se o diabo conseguir parar você, ele se dá por satisfeito. Porque naturalmente, você começará a ser atraído para ele. O inimigo das nossas almas, o inimigo da sua alma não quer que você rompa na sua vida espiritual em 2019. O alvo do diabo é atrapalhar você o máximo que ele puder. E estamos falando aqui numa representação de Faraó. Faraó partiu atrás do povo de Israel, querendo matá-los. E o texto fala que Faraó junta os seus melhores homens, os seus melhores soldados e parte atrás de um povo que não sabia lutar. Seria um massacre, exceto pela mão do Todo-Poderoso. E assim, meu querido, assim somos nós em nossa vida espiritual. O diabo vindo contra nós é um massacre. Se o diabo intentar contra a sua vida, será um massacre, exceto se você estiver guardado pela mão do Todo-Poderoso. O desafio de Deus para você é:
esteja na nuvem, esteja guardado pelo Senhor, esteja caminhando em direção àquilo que Deus quer para você. Quantas pessoas entraram neste salão durante o ano de 2018, mas não tiveram suas vidas transformadas? Quantas pessoas passaram aqui, ouviram essas mensagens, mas saíram, desceram essa rampa e continuaram igual? Quantas pessoas estão deixando ser derrotadas pelo inimigo? Porque, como eu disse, a luta do diabo contra nós, sem o Espírito Santo de Deus em nós, é um massacre. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos Deus falando: olha, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes todo com o vosso coração. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se permanecermos em Deus, o diabo não pode contra nós, mas nós somos muito ingênuos de achar que mesmo sem estar em Deus, vivemos uma vida tranquila. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, ao derredor daqueles que têm a presença de Deus como escudo. Porque se a presença de Deus for arrancada dali, o diabo ele toma conta. É tempo de fazer alianças. Ano novo. É tempo de parar, de planejar, de definir metas, de definir projetos. Estava conversando ontem de pensar quantos livros eu vou ler esse ano. Eu bati minha meta em mais de 50% esse ano, graças a Deus. Quantos livros eu vou ler? Eu vou estudar? Eu vou me casar? Né, Rafael? Thales, ano que vem, essa igreja aqui vai bombar. Mas as principais metas que nós precisamos fazer dizem respeito à nossa alma. Os principais projetos que nós temos que definir são aqueles projetos que determinam onde nós vamos passar a nossa eternidade. E aí, nós chegamos no ponto em que Moisés está diante do povo, o povo pressionando Moisés: e agora, Moisés? Tadinho de Moisés. Ô bicho que sofreu. Por isso que a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da história. E só uma nota de rodapé. É muito interessante como que Deus muda a história de um homem. Moisés foi de assassino para o homem mais manso da história. Moisés matou um egípcio. Um tempo depois, ele era o pai da mansidão. Deus muda a história. E está ali Moisés. Talvez se nós pudermos imaginar a cena, pressionado pelo mar, não dava para fugir, 3 milhões de pessoas à frente. Hoje nós talvez temos aqui 300 e algumas, vamos supor 350 pessoas. Se vocês vierem para cima de mim, o que eu vou fazer? Imagina, tampa aquela portinha ali que é a minha única válvula de escape. Eu não tenho para onde ir. E aquelas 3 milhões de pessoas falando: Moisés, e agora? Você nos tirou do Egito para morrer aqui. E eu imagino que Moisés, num ato de desespero, fala: Senhor, e agora? E Deus fala para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que siga avante. Diante dos desafios, nossa intimidade com Deus será o nosso guarda. Porque imagina se Moisés não tivesse intimidade com Deus ali. O que ele faria? O mar não se abriria, a nuvem não cegaria o exército de Faraó. Eu acho que ele seria morto primeiro pelos israelitas, antes dos egípcios chegarem. Mas a intimidade com Deus livrou tanto Moisés quanto uma nação da morte. A sua intimidade com Deus livrará não apenas a sua alma, mas a alma da sua família,
A sua intimidade com Deus livrará não apenas a sua alma, mas a alma dos membros da sua célula, a alma dos seus amigos, a alma dos seus vizinhos. A sua intimidade com Deus se torna guarda tanto para você quanto para aquelas pessoas próximas de você. E o versículo 13 do capítulo 18 fala o seguinte: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Versículo 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E nós percebemos que é muito comum fraquejar justamente quando Deus está pronto para fazer a sua maior obra. E pensando na nossa história enquanto igreja, nesses dias de despedida, eu falei com a Rafa, eu estava conversando com a minha esposa, eu falei: amor, tudo agora para mim já é clima de despedida. Eu quero aproveitar cada momento com a igreja, com o louvor, com a célula, com todo mundo, porque eu já estou naquele clima de partida. E com essa história, algumas pessoas se queixaram, mas é tempo, e a palavra de Deus, e a profecia, e o que Deus disse, como vai ser, o pastor Willy não está aí, como que vai acontecer? A questão é, não é tempo de fraquejar. Nós estamos no ponto, eu creio que nós estamos no passo. Eu creio que a igreja de Betânia de Melo Viana está no limite da promessa. Então, meu irmão, essa igreja vai avançar sim, em nome de Jesus, mas Deus precisa contar com Moisés aqui. Deus precisa levantar pessoas para trabalhar para o reino dele. Por que clamas a mim? Talvez você está orando: Senhor, levanta pessoas, levanta obreiros, levanta pregadores, levanta líderes de célula. E Deus vai falar para você nessa noite: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus está falando para você: você deve marchar, você deve assumir responsabilidade, você deve avançar junto com o reino de Deus. Deus te deu uma incumbência, vá e faça. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que siga avante. E eu queria concluir esse tempo. Tinha várias coisas para falar. Mas eu queria concluir esse tempo com o risco que nós temos, que nós corremos, na verdade, diante de tudo que Deus tem. Eu conheço poucas igrejas, mas eu não sei se são muitas igrejas que de maneira proporcional já experimentaram tantos milagres na sua história. Eu falo de maneira proporcional porque nós somos uma igreja de aproximadamente 200 membros há muito tempo. E, gente, nós já experimentamos coisa demais aqui. Você que está nos visitando, talvez não é tão frequente. Cura de câncer, nós já vimos aqui, eu acho que dezenas. Nós já vimos tantas coisas. E eu me lembro sempre do povo de Israel no Egito. Aquele povo viu as 10 pragas acontecerem diante dos olhos deles. Quando chegaram no Mar Vermelho, eles estavam duvidando. Aí eles viram o mar se abrir. A Bíblia fala que Moisés ora, um vento sopra durante toda a noite. E o mar se abre, uma parede de um lado, uma parede de outro. O povo passa a pés enxutos. Depois que o povo de Israel termina de passar, o mar engole todo mundo, o faraó e seus cavaleiros. E eles começaram a andar do outro lado no deserto. Tem o próximo capítulo, é o cântico de Moisés, Miriam dançando, celebrando ao Senhor. Passam 3 dias e eles não têm água para beber. Eles chegam num lugar maravilhoso. E quando tomam as águas, elas eram amargas. Eles chegaram em Mara. E o que o povo fez? Eles confiaram em Deus?
que o Deus que fez os milagres no Egito, que o Deus que abriu o Mar Vermelho, transformaria as águas em águas doces? Não. Eles perderam a oportunidade de ficar caladinhos, de confiar em Deus, e começaram a murmurar. E eu gosto de ler esse texto, porque Deus transforma as águas em águas doces, mais uma vez Deus cuida, mas eles caminham mais um pouquinho à frente, e se deparam com um oásis no meio do deserto, uma terra chamada Elim. A Bíblia fala que a terra tinha palmeiras, águas doces. Se eles tivessem perseverado um pouquinho mais, Deus já estava vendo lá na frente, a provisão já estava dada. E eu queria só desafiar a você, que nesse ano de 2019, você inicia agora na virada, colocando alguns alvos na sua vida. E um deles é, descanse em Deus, persevere em Deus, não desista. Não desanime. O fato de Deus prometer, o fato de Deus fazer um milagre, não quer dizer que as coisas se darão sempre boas o tempo todo. A sua célula vai ter problema. Não é uma profecia, é uma constatação. A sua família, provavelmente a de muitos aqui, enfrentarão problemas. Muitos enfrentarão problemas na saúde, muitos enfrentarão problemas de desemprego. Não corra no risco de pecar esquecendo de tudo que Deus já fez. Lembre-se da quantidade de vezes que Deus tem te sustentado. Lembre-se da poderosa mão de Deus que te tirou do lamaçal do pecado e te colocou no reino do Filho do seu amor. E ali você recebeu a redenção dos seus pecados e foi transportado para o reino de Jesus Cristo. Lembre-se que o perdão dos pecados é mais do que qualquer coisa. Então, se na sua vida pessoal você chegar em Mara e as águas forem amargas, dobre o seu joelho, erga a sua voz e agradeça ao seu bom Deus, porque Ele é Deus, independente se as águas são boas ou se elas são amargas. Por que clamas a mim? Igreja Betânia de Melo Viana, é tempo de avançar. 2019 é tempo de romper naquilo que Deus tem prometido para essa igreja. 2019 é tempo de romper na vida espiritual. Busque Deus como você nunca buscou antes. Ore como você nunca orou antes. Leia a Bíblia como você nunca leu antes. E Deus vai te levar a lugares que você nunca pisou antes. Curve sua cabeça, vamos fazer apenas uma oração. Enquanto o pastor Emerson chega aqui à frente. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por esse encorajamento que o Senhor tem trazido aos nossos corações. É tempo de aliança, é tempo de confiar no Senhor, é tempo dessa igreja confiar que o Senhor tem escrito essa história, que o Senhor tem desenhado, que o Senhor tem colocado as pessoas certas, no lugar certo, no tempo certo. Então, Deus, em nome de Jesus, nossa oração é que o ano de 2019 seja ainda mais avançado do que o ano de 2018, seja ainda um ano mais próspero, seja ainda um ano mais abençoado, e que nos desafios possamos estar centrados no nosso Deus, no Deus da nossa salvação. Sabemos que assim como o povo de Israel era forasteiro no Egito, nós somos forasteiros aqui, e a nossa morada é celestial, e nós queremos ir, não somente nós, como nossa família, nossos amigos, e o mundo inteiro, celebrar o Senhor na eternidade, em nome de Jesus, amém.